Vamos abrir lá, Salmo 128. Juntos? Graça, minha amiga, fica com a gente, seja bem-vinda. Ora. Amiga de trabalho, fazíamos alguns cultos lá, né? A Graça já aposentou. Mas que saudade da gente se reunir lá no recanto, na hora do almoço, né? Enfim, tendo contato aí com a Sofia, com os demais irmãos, manda um abraço para eles. Saiba que toda terça a gente tem live aqui de cultos às 19h30 e todo domingo a live é lá da igreja às 18 horas. Toda quinta às 19h30 daqui, do meu perfil, e domingo às 18 horas também do meu perfil, mas aí a imagem já é lá, já do ambiente da igreja. Tá bom? Salmo 128. Vamos abrir a palavra do Senhor. Diz assim. Antes de ler o Salmo 128, quero dizer, vocês todos conhecem. Que bom, Sandra, sentindo abençoada. Também me sentindo muito abençoado com a sua presença com a gente aqui, viu? De verdade. Sempre com a gente aí também. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Adonai, a Igreja Presbiteriana de Manguinhos. Deus abençoe sua família também, viu, Sandra? A todos queridos também, que também estimo muito. Algumas vezes a gente está junto lá no culto da sua família, né? Na segunda-feira eu estou lá com vocês. O Adinho já me convidou pelo Skype aqui, né? Não, Skype não, é o Zoom, né? Enfim, é um desses aí. Segunda-feira a gente está junto. Salmo 128. Sim, você conhece a regra, né? Ou seja, fique à vontade para comentar. Temos experiências diferentes da vida, né? Das coisas que a vida traz. Então, acrescenta a sua experiência. Se a gente estiver tratando de um tema que você se lembra de uma passagem bíblica que possa contribuir, escreve aí. Se você discordar de alguma coisa que está sendo dita, discorde, fique à vontade, se expresse. A razão de ser essa mesmo. A gente acredita que a gente vai crescendo junto no Senhor, tá bom? Salmo 128. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado aqui é uma felicidade maior do que o só feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem ou a mulher, eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, o Senhor te abençoe do seu trono, o Senhor te abençoe do lugar da sua habitação, aqui figurado por Sião, né? Verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Bom, vamos começar a falar então de filhos e finanças. São vários assuntos que a gente pode tratar em termos de família. A gente procurou condensar alguns assuntos assim, né, nesse tempo, nessas quintas-feiras que a gente tem. Então, talvez certamente o assunto não se esgota, mas a gente vai tocar em alguns assuntos, falando de família, agora falando de filhos. Filhos, meus filhos chegam, vai dizer o dito popular, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? É óbvio que isso é uma brincadeira, eu jamais diria isso de coração, né? Sou muito grato e feliz pela vinda dos filhos. Os filhos podem ser planejados ou podem não ser planejados. A grande questão é que eles sejam bem-vindos, tenham lá eles sido planejados ou não. Os filhos podem ser naturais ou podem ser adotivos, que não são menos por causa disso. Pelo contrário, pensa uma das doutrinas que nós cremos é a chamada doutrina da adoção de Deus, né? Somos filhos de Deus por adoção. Olha que riqueza isso. Ele veio nos buscar e nos chama de filhos e nos dá a graça de chamá-lo de pai. Isso não é coisa menor, né? O filho adotivo não é coisa menor. E quantas são as expressões belíssimas, muitas vezes, de filho. Você conhece a música Filho Adotivo? Cantada pelo Sérgio Reis, o autor eu me esqueci, mas está vivo ainda, composta na década de 80, e a música é belíssima. Então fica aí a sugestão, anota, depois você bota no YouTube lá e ouve. O nome da música é Filho Adotivo, bota Filho Adotivo, Sérgio Reis, e ouve essa canção para você ver que bela que ela é.
falando exatamente aí desse filho adotivo. Os filhos podem ser naturais ou adotivos. O fato é que quando o filho chega... você pensa, né, Ana? Você gosta de poema também, né? A gente vai falar alguns poemas aqui também para falar de filho. O fato é que quando eles chegam, naturalmente eles mudam a rotina do casal, né? Mudam a rotina da família, mudam a rotina do lar, seja ele o primeiro filho, sejam eles os primeiros, o menino ou a menina, sejam eles os que vêm como segundos, terceiros. O fato é que eles mudam aí e é necessário, então, obviamente, que o casal também, começamos falando de casal lá no primeiro encontro nosso, na primeira quinta-feira do mês, e aí falávamos lá da importância do diálogo, né? Da boa conversa, da boa palavra, da palavra bem escolhida, para que o ambiente, para que deixarão de ser os dois, para que sejam agora uma só carne, para que essa uma só carne, para que essa terceira pessoa seja criada, construída. Pois bem, essa terceira pessoa agora é constituída também com a pessoa que chegou, né? E é importante que agora o casal se adeque a esse momento. Muitas rotinas mudam. Muitos casais, às vezes, passam por conflitos exatamente nesse período, né? Por conta de atenção, até então tinham determinada atenção, o cônjuge um do outro, e agora estão tendo que dividir a atenção. E às vezes as pessoas não têm maturidade para entender isso. Falávamos da semana passada de sexo, né, e amor. Um dos elementos do sexo a gente não negou, da libido, né, a aparência do corpo da mulher muda, se transforma, e não falei que não falei que a aparência do corpo é fundamental, muito pelo contrário. Usei o poema, inclusive, do Moacir Sacramento, chamado Poema à Toa. Não vou repetir, coloca lá no Google se você quiser, para falar exatamente dessa essência, né? Eu não amo a cor dos olhos, eu amo o olhar. Eu não amo a brancura dos dentes, eu amo o sorriso. Eu não amo as curvas das pernas, eu amo o andar. Não amo o volume do seio, eu amo o aconchego. Para falar exatamente disso, não é um desprezo ao corpo, mas é uma valorização ainda maior à essência. Então que essa essência continue, né? Mas o corpo muda. E às vezes até no quesito da sexualidade entre o casal. Algumas vezes já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, da experiência que tiveram em não explorar, um exemplo, em não explorar o corpo da esposa como fazia antes, por conta de considerar o seio da esposa, por exemplo, agora um lugar sagrado. E a esposa, por outro lado, se sentindo meio rejeitada, né? Isso é muito sério. Eu estou falando isso com todo respeito e com toda seriedade. A esposa, por outro lado, vê se sentindo rejeitada. Por que você não está vindo fazer carícias como fazia antigamente? E o cara dizendo, que bom que você perguntou, porque não é rejeição, é o contrário. Eu olho para essa região, por exemplo, agora, do seu corpo, o seu seio, por exemplo, e digo, isso aqui é lugar sagrado, é o lugar da alimentação, da cria. Deixa essa fase passar, não é nojo, não é nada disso, é apenas uma reverência, né, a essa condição. Mas enfim, mais uma vez as coisas precisam ser conversadas, dialogadas, expostas. É importante que as pessoas estejam desnudadas na alma, né, desnudadas no pensamento, uma diante da outra. E que reconheçam que a rotina vai mudar, que muitas coisas que a gente gostaria que fazia, não faz, né? Mas eu queria voltar para o Salmo 128. O Salmo 128 começa com uma expressão que pode não ser muito bem-vinda para muitas pessoas, porque fala do temor do Senhor. E ele vai dizer assim: é bem-aventurado o homem, ou é bem-aventurada a mulher, é bem-aventurada a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quando ele vai falar no verso 2 em diante, ele vai falar da simplicidade de uma vida natural do lar, apenas com a provisão. Olha, esse que teme ao Senhor tem suficiente para comer das próprias mãos, é feliz, é realizado naquilo que faz, tudo vai bem. Aquele que teme o Senhor se desvia do mal, aquele que teme o Senhor se desvia do adultério. Aquele que teme ao Senhor, se quebranta diante do Senhor, se desvia de destruir sua própria família. Aquele que teme ao Senhor se desvia de dar um passo maior do que o que tem condição de dar em termos de dinheiro, em termos de finança. Esse já é um tema aí para a nossa finança, né? Essa coisa da ambição, da ganância que muitas vezes
destrói vidas. Aquele que teme o Senhor tem uma coisa chamada de contentamento. Contentamento, contentar-se com o que tem, não significa dizer não almejar algo, não significa dizer não ansiar por algo. Jesus não condena o anseio, né? Jesus fala contra a ansiedade, ou seja, quando esse anseio me desumaniza, quando esse anseio me corrompe, faz eu esquecer quem eu sou, eu passar por cima de tudo, independentemente aí de ética, de amor, de fazer o bem ou o mal ao próximo, eu esqueço, a ansiedade faz eu esquecer que a minha vida está nas mãos do Senhor, a minha vida é providência de Deus. Mais uma vez, Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então a vida segue e agora chegaram os filhos. A gente vai se adequar, a gente vai trocar ideia, né, no sentido, bem-vindo, Bonfim, bom te ver de novo com a gente, meu irmão, que bom. A gente vai trocar ideia novamente, Luiz Felipe, a gente vai continuar criando essa rede, né, de ambiente familiar, num bom diálogo também com os filhos, na compreensão, e cabe exatamente a nós fazermos isso. Mas eu queria partir de uma que é uma das doutrinas fundamentais também para nós. É a chamada corrupção total do ser humano, né? É a chamada depravação total do ser humano. Ou seja, nós não podemos nos esquecer que os filhos nascem corrompidos, né? É assim que a palavra de Deus vai nos dizer. Vamos abrir, por exemplo, a palavra de Deus no capítulo, no Salmo de número 51. Davi vai falar isso. Em pecado, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Verso 5 do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma máxima que a gente crê. Nós não cremos que o menino nasce bom. Há uma expressão, há uma ideia, as pessoas têm todo o direito de ter as suas ideias. Há uma expressão que diz, o ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Eu acho muito contraditório isso, porque, veja, se o ser humano nasce bom, toda a sociedade é boa. Como é que a sociedade, que só tem seres humanos, que só todos eles nascerão bons, vão corromper aquele que nasceu bom? Então, quem é a sociedade? A sociedade não existe, a sociedade são pessoas, né? Boa noite, Luiz, que bom, Deus abençoe você também, sua família, um forte abraço. Então, o ser humano nasce mal, nossos filhos nascem mal, eles não vêm de fábrica educados, eles podem ser inocentes no sentido da ingenuidade, mas ninguém é inocente, né? Todos são culpados diante de Deus. E por isso nós conhecemos uma coisa chamada graça de Deus. É a graça de Deus que nos traz a salvação. Então, um dos pontos fundamentais na educação dos filhos é ensinarmos os filhos o caminho do Senhor. Vamos abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Abre comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. O famoso Ouve Israel. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. É o último livro do Pentateuco. É o quinto livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Abre lá, Deuteronômio, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim ao povo de Deus. Deuteronômio 6, a partir do verso 6, olha lá, do verso 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dessas palavras, falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mais uma vez, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mas eu quero destacar esses versos 6 e 7. O verso 6 e 7 que dá ao pai a responsabilidade de ensinar o filho no caminho do Senhor. Há uma outra máxima da sociedade também, não é de todo mundo, mas muitas vezes a gente ouve a seguinte expressão: eu não vou ensinar ao meu filho uma religião, eu vou deixar meu filho crescer, ele então que escolha a religião que ele quiser quando ele for maior.
Bom, primeiro que eu não vejo o evangelho como uma religião. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua. Que bom que todo mundo tem uma religião. Não, não é assim que eu penso. Eu vejo o evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para mim, Deus se revela no evangelho, se revela em Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus é muito mais do que religião. A grande questão não é a igreja presbiteriana, a grande questão é Jesus Cristo. A grande questão é o evangelho, é nos arrependermos, crermos em Jesus como nosso Senhor, crermos em Jesus como nosso Salvador. Mas enfim, isso então nós ensinamos aos nossos filhos desde pequenos. Porque primeiro, mais uma vez, eles nascem corruptos. E é o evangelho quem há de trazer para os seus corações a salvação, a transformação do caráter. Então, voltando àquela máxima, alguns dizem, não, eu não ensino para o meu filho sobre Deus. Ele, quando crescer, que vai decidir se ele quer aprender sobre Deus ou não. A pergunta que eu faço para você, se você pensa assim, eu sei que você não pensa, mas a pergunta que eu faço em retórica é a seguinte, você faz isso com português, com biologia, com matemática, com ciência? Estou querendo dizer, você deixa seu filho nasce, ele cresce, você diz, não vou botar meu filho na escola. Deixa ele crescer, quando ele chegar lá na frente, aí ele vai decidir se ele quer estudar ou se ele não quer estudar. Não, você não faz isso, né? Você não faz isso, né? Uma pessoa normal, com saúde, equilibrada, não faz isso, com bom senso. Uma pessoa equilibrada faz o quê? Coloca o seu filho já na tenra infância para aprender as letras, para aprender a ciência, para aprender português, para aprender matemática, para aprender história, né? Por que você faz isso? Porque você acredita no valor disso. Porque é assim, se nós acreditamos no valor do Evangelho, se o Evangelho me alcançou, se Jesus é o centro da minha... se Jesus não é minha mera religião, cada um tem a sua, mas se Jesus é o sentido da minha vida, se Jesus é o salvador da minha alma, e se Jesus, da minha alma e do meu ser, e se consequentemente Jesus é o sentido da minha vida, é esse o valor, se esse é o valor precioso que carrego comigo, é natural que eu vou passar esse valor precioso para o meu filho, para os meus filhos. A lógica é a contrária, né? Qual é a lógica? Eu vou botar meus filhos na escola e eles, ao crescerem, quando chegarem na idade adulta, é que vão decidir se vão continuar estudando ou não. Mas aí eu fiz, enquanto pude, a minha parte de incentivá-los na educação, no estudo, na ciência, no conhecimento. Assim também é a fé. É óbvio que eles têm liberdade para seguir ou para não seguir. Tanto mais quanto mais velhos vão ficando. Tanto mais quanto adultos vão ficando. Eles têm toda a liberdade para chegar numa certa fase, provavelmente o Davi, eu estou num quarto aqui fechado, mas eu sei que a Cristiane, Júlia e Davi estão vendo isso aí, mas isso a gente fala em casa. É óbvio que quando chegar numa certa idade, vão poder, muito obrigado, meu pai, você me batizou desde criança, me ensinou no caminho do Senhor, mas eu não quero seguir o caminho do Senhor, não quero seguir caminho nenhum, ok, eu vou fazer o quê? Tem toda a liberdade, todo o direito de fazer isso. Não é essa a minha oração, obviamente não é esse o meu desejo, mas que o meu desejo não impeça. Eu também não quero que ele siga Jesus por causa do desejo do Pai. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que seguir Jesus se ele teve esse encontro com Jesus, se Jesus fez sentido e faz sentido para a vida dele, para a vida dos filhos, né? Mas a nós cabe isso. Olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E olha que leveza. Porque ele não fala assim, e você vai fazer um sermão para eles, um discurso. Olha, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, você inculcará ao teu filho o temor do Senhor na naturalidade dos desdobramentos da vida. Isso nos remete lá para Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Vamos abrir lá? Passagem que já deve estar já decora. Tia Sheila, bem-vinda! Parabéns pelo seu aniversário, que foi ontem. Deus abençoe. Fica com a gente aí o tempo que você puder, tá bom? Vamos abrir lá então em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, que ecoa aquilo que a gente viu lá em Deuteronômio 6, nos versos 6 e 7. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
A palavra de Deus é sempre incentivadora para que nós eduquemos os nossos filhos. Vamos abrir, então a gente leu agora Provérbios 22:6. Mas anota aí para você ler depois, olha, Provérbios 13:24, Provérbios 22:15. 22:15, então, tem uma palavra muito interessante, abre lá comigo. Não é muito politicamente correta para os dias atuais, né? Porque ele fala da vara da disciplina. Olha lá, Provérbios 22:15. A estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança. Daquilo que a gente viu no Salmo 51, verso 5. Eu nasci em pecado. Eu não sou pecador porque peco. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco, aí passei a ser pecador. Não, é o contrário. Eu peco porque sou pecador. Já nasço com a inclinação para corrupção. Eu sei, é difícil, né? Que isso, esse bebezinho tão lindinho, tão guti-guti, educado por mim, criado por beijinho, com afeto. Não, ele não é malzinho, não. Não, ele é malzinho. Todos. Bem-vindo, Maurício. Bem-vindo, Deus abençoe. Ele é malzinho, sim, né? E aí, ecoando o que já lemos no Salmo 51, verso 5, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. O verso 15 de Provérbio 22 vai dizer isso, ó. A estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, tudo bem, não leva isso ao pé da letra, não pega uma vara e bate no teu filho, não é disso que eu estou falando. Mas o que ele está falando é, não furte, na verdade, não roube do teu filho esse tesouro que é a disciplina que você pode dar para ele. Disciplinando, quantas vezes meus filhos estão vendo isso aí, quantas vezes depois de uma bronca severa, de uma disciplina severa, no final daquilo ali, vem cá, você entendeu? Entendi, então vem cá e dá um abraço no pai, eu quero que você saiba que eu te amo, estou falando isso, mas às vezes é preciso ser severo, não pode não educar. Estou falando isso que muitas vezes a gente ouve também das ciências humanas de século, que já estão pelo menos há mais de 100 anos aí, né? Das ciências humanistas, não, cuidado, não reprime a criança, você vai criar pessoas traumatizadas. Não reprime não, para você ver o bandido. Esses que defendem para não reprimir a criança, né? Depois estão reclamando porque tiveram o celular roubado, porque tiveram o limite invadido. Não reprime a criança não. Não caiamos nessa. O teu filho é teu filho, é tua responsabilidade, é bênção do Senhor para a tua vida, para que você tenha responsabilidade. E cabe ao casal se corrigir enquanto é tempo, né, Luizinho? Exatamente. Corrigir enquanto é tempo, né? Como é que é a frase do Rui Barbosa? Que a gente possa educar as crianças para não precisar punir os adultos, né? Essa frase emblemática aí atribuída ao Rui Barbosa. Olha, vamos abrir aí em Efésios no capítulo 6, nos versos de 1 a 4, também traz uma expressão bem rica para nós aí, ó. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Olha que boa relação entre pai e filho. Para a gente cultivar, essas coisas não caem do céu. As crianças não vêm de fábrica, por exemplo, com vontade de escovar dente. Alguns podem vir, mas não é comum, ou não são todos. As crianças não vêm de fábrica necessariamente com vontade de tomar banho. As crianças não vêm de fábrica, muitas vezes, com vontade de comer beterraba. Vai caber a nós, as crianças não vêm de fábrica. Eu estou dando pequenos exemplos aqui. Beijo, tia. Parabéns pelo seu dia de ontem, pelo seu aniversário. Deus abençoe, viu? Eu estou dando pequenos exemplos aqui, porque cabe a nós, gente. Cabe a nós educarmos os nossos filhos. Essa não é uma tarefa do Estado, essa não é uma tarefa da escola, e essa nem é uma tarefa da igreja. Essas instituições, o Estado, a escola... Zizão, bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Essas instituições, a escola, a igreja, o Estado, podem contribuir, mas a tarefa fundamental é nossa, é do pai. Não se furte dessa responsabilidade. É cansativo, é verdade. É preciso ter maturidade, é verdade. Mas é uma bênção. É uma bênção você poder olhar para o seu filho, para a sua filha, e ver, e poder descansar quando velho, entende o que eu estou dizendo? E poder chegar numa certa idade e dizer, agora eu estou cansado, mas estou feliz porque são cidadãos, é homem, é mulher de Deus, é homem e mulher de Deus, me trazem tranquilidade, não me trazem estresse lá na idade adulta. Claro, gente,
que eu estou falando com todo respeito, eu sei que há casos de pais que são zelosos, orientam seus filhos, amam, são carinhosos, criam no caminho do Senhor e muitas vezes veem filhos se desviando, se inclinando para o mal, se inclinando às vezes até para a marginalidade. Olha, saiba, eu estou falando aqui sabendo que essa possibilidade existe e tenho todo o respeito a você que se por acaso passa por uma situação como essa, que está talvez pensando isso, mas eu amei meu filho, eu eduquei, eu disciplinei. Então eu sei que isso é possível, né? Eu sei que isso casos assim acontecem. E vamos continuar pedindo a Deus aí pelo seu filho. Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas, inclusive quebrar coração de pedra, transformar vidas, né? Mas vamos já desde o berço ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, falar de Jesus, orar com eles, orar por eles, ensinarmos caminhos bons aos nossos filhos. Olha lá do verso 1 ao 4 de Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, olha, no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, então por um lado é filho, me obedece. Filho, me obedece, é verdade. Mas por outro lado, olha a responsabilidade do pai e da mãe. E vós, e vocês, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, ou seja, não irrita, né? Ou seja, não provoca o teu filho a ira, mas cria na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos abrir em Provérbios no capítulo 1 novamente. Olha que coisa linda que a gente encontra em Provérbios no capítulo 1. Como eu estou falando, o nosso tempo aí é meio escasso, a gente acaba tendo que dar uma corridinha, mas vai anotando, vai refletindo sobre essas palavras que estão sendo ditas, né? Olha lá o capítulo 1 de Provérbios, do verso 8 ao verso 19. Quero chamar a atenção tanto para o conteúdo do que essa pessoa vai dizer, quanto para a autoridade de poder dizer. E quando eu digo autoridade, eu sei que a gente também tem problema na nossa sociedade com essa palavra, autoridade, mas não entenda a autoridade como autoritarismo, não. Entenda a autoridade como, nesse aspecto aqui me refiro aqui, como autenticidade, como propriedade para fazer, como alguém que pode fazer isso, como alguém que tem, usando uma linguagem mais adolescente, como alguém que tem moral para fazer isso, né? Isso o quê? Chamar o cara, vem cá meu filho, vem cá minha filha, né? É o que ele vai dizer aqui no verso 8. Então eu quero chamar a sua atenção, tanto para o conteúdo do ensino, quanto para a moral de alguém poder dizer assim, filho meu, filha minha. Crisinho, meu amigo querido, seja bem-vindo. Deus abençoe, fica com a gente, abençoe sua vida, sua família. Vamos lá. Provérbios 1, do verso 8 ao verso 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, serão adorno para você, serão colares para o teu pescoço. Ou seja, o ensino do teu pai, a instrução da tua mãe adornarão a tua vida. Preste atenção neles. Filho meu, se os pecadores, se os homens maus quiserem seduzir-te, não o consintas. Vamos meditar em cada... Não dá nem para pregar, né? Não precisa nem pregar, né? Para a gente não estragar a passagem falando aqui. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, vamos fazer uma emboscada para derramar sangue, vamos espreitar as pessoas, os inocentes, vamos tragá-los vivos como o absinto e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de bens a nossa casa. Vem, lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. É o convite do mal, né, para o filho. O pai e a mãe estão dizendo para ele, meu filho, se essa sedução bater a tua porta, não consinta, resista, ainda que o coração seu possa estar inclinado para. Não, resista, né? Verso 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue.
pois à toa se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio... É contra eles mesmos que eles estão fazendo isso. Contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, falando rapidamente sobre o conteúdo é: meu filho, resiste à sedução do mal. Yara, bem-vinda, seja bem-vinda, Yarinha, que bom te ver aí com a gente, fica com a gente aí o tempo que você puder. Deus abençoe você e sua família aí, tá bom? Que bom te ver, saudade. O que ele está dizendo então é, meu filho, resista à sedução da maldade, da covardia que os seus colegas, para as quais os seus colegas podem vir a te chamar. Resista à ganância, resista à inclinação do mal. Teme o Senhor. A gente leu lá Salmo 128, né? Tá bom, que bom, Yarinha. Bem-aventurado o homem, a mulher que teme ao Senhor. O temor ali, tem dois tipos de temor, né? Um temor é o medo, é o chamado temor servil, é o medo. Esse medo tem aqueles que não conhecem a Deus. Quando eu digo que não conhecem, não é saber que existe todo mundo sabe. Basta não ser ateu para saber que existe, para acreditar que existe. Eu estou falando o temor do sentido do medo é aquele que olha e fala: um dia o juízo virá sobre mim, porque sei que meu coração é mau. A gente pode se olhar para dentro de si. Eu sei que você pode ter uma conduta horizontalmente, na horizontalidade, ou seja, quando eu me comparo com outras pessoas, eu posso me sentir um homem bom, ético, bondoso, divido as coisas que tenho. Mas lembra, a nossa relação com Deus não é na horizontalidade. Olha para a vertical. O Senhor é muito além de nós. O Senhor é muito além. Quem de nós pode negar diante de Deus que é orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, gosta de aplauso, gosta de ser elogiado? Quem de nós pode negar isso? Quem de nós pode negar que é egoísta? Quem de nós pode negar esses elementos que tem dentro de si? Então esse é o temor servil, é o medo de Deus. Mas o temor a que a palavra de Deus se refere, que são bem-aventurados os que temem o Senhor, é um outro temor. Agostinho trabalhava essas duas palavras assim, né? Exatamente, essa palavra inclusive é de Agostinho, o famoso bispo de Hipona, norte da África, lá do século IV, né? Santo Agostinho dizia o seguinte: há dois tipos de temor: o temor servil, que é o temor do medo, e o temor casto. É desse temor casto que a passagem está falando. É desse temor casto. Renato, bem-vindo, meu irmãozão. Poxa, que bom te ver aí. É desse temor casto que a palavra de Deus está... Bem-vindo, Valdec. Bem-vinda, Deia. É desse temor casto que a palavra de Deus está falando. Ou seja, eu temo... É o temor no sentido do espanto, no sentido de não querer magoar o amado. É o chamado temor reverente. É o temor, o desejo de corresponder àquele que me ama, ao Criador. A paz, Renato, seja bem-vindo. Fica com a gente aí, o tempo que você puder. A gente está falando sobre filhos e finanças nessa live de hoje aí. Tá? Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para essa passagem que lemos em Provérbios 1, do verso 8 ao verso 19, tanto para o conteúdo, mas também para a forma. Eu quero chamar a atenção para o verso 8, em que ele diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E aí eu falei, o cara que tem autoridade, a mãe, o homem, a mulher que tem autoridade para falar isso: meu filho, ouve o que eu estou te dizendo. Por que ele pode dizer? Por que meu filho ou minha filha podem dizer: opa, ele está falando, deixa eu dar atenção? Provavelmente por ver coerência. Provavelmente se visse incoerência no pai, incoerência. Um pai incoerente não tem moral para falar isso, né? E filho, ouve teu pai ainda que ele não te dê... como fala? Ainda que ele não desperte confiança para isso. Honra teu pai e tua mãe. A grande questão é, aqui a palavra vai para os pais, para que nós tenhamos uma vida construída ao ponto de que nossa palavra tenha peso. A velha máxima, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não vale, né, gente?
Esse é um dito popular, né? Isso não vale para nós. O verso 19 encerra, então, mais uma vez, eu gosto de chamar atenção para isso. Filho meu, você conhece a vida do papai? Você conhece a vida da mamãe? Olha para mim, olha para que a tua mãe vive. Né? Se eu estou te chamando a atenção é porque eu tenho moral para isso. Né? Tenho autoridade para isso nesse sentido, ou seja, tenho propriedade para fazer. O verso 19 fala assim, tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. E eu te convido a abrir a palavra de Deus lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler os versos de 8 a 10 ali. Vai abrindo aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 8 a 10, e a gente já começa a entrar aqui alguma coisa em finança. Então a gente vai continuar falando de filho, mas só para deixar claro, os filhos vêm, mudam a rotina do casal, o casal precisa se adequar, se adaptar. Uma das coisas fundamentais de nós encontrarmos, um dos zelos fundamentais de termos para com os nossos filhos é a educação, são as palavrinhas mágicas, sem dúvida, por favor, com licença, boa noite, em que posso ajudar, óbvio, o comportar-se, o sentar direito diante da mesa, né? Mas mais do que isso, e fundamentalmente, ensinarmos os nossos filhos o temor do Senhor, o caminho do Senhor. Lembrarmos que nossos filhos nascem também com uma natureza corrompida, com uma natureza má. Né? Mais uma vez, acho que já falei, mas vou repetir. Nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Nossa natureza é pecadora. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então, nossos filhos são assim, cabe a nós educá-los nos caminhos do Senhor, formar dentro deles o temor do Senhor, ensiná-los a palavra do Senhor. Sabe, muito mais importante do que ele seja um grande empresário, um grande homem rico, um respeitado por toda a sociedade, muito mais importante, eu não nego a importância de alguns desses valores, mas muito mais importante do que ele seja reconhecido por toda, muito mais importante é que ele possa chegar lá na frente e dizer, eu conheço o meu Criador, eu conheço a Deus, quanto amo a tua palavra, quanto amo a sua lei. É muito mais importante que ele possa dizer, eu conheço Jesus, ele é o sentido para a minha vida também. Né? E aí, vamos falar um pouquinho de finanças agora. Né? Uma das coisas que é muito complicada na hora da gente falar em finanças é exatamente o momento que a gente vive. Né? O momento que a gente vive primeiro da economia mesmo, né? A gente sabe que tem pessoas que lutam muito com as suas economias, que vivem com restrições, né? Mas enfim, acho que são princípios que servem para todos nós. A grande questão é que nós tenhamos uma coisa no coração chamada contentamento. Paulo vai dizer assim na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, ali a partir do verso 10. Aprendi, anota aí, Filipenses 4, 10. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Tanto sei estar em abastança quanto em escassez. Contentamento. Né? Contentamento. Então, em primeiro lugar, que às vezes o próprio casal, mesmo sem filhos, torna a vida financeira um caos, né? Ou seja, não queira ter o que não dá para ter. Você não precisa ter. Entende? Você não precisa ter. Qual é o filósofo? 600 a.C.? Demógenes? Não. Enfim, desculpa, não lembro o nome do filósofo. É o mesmo que fez que desprezou Alexandre o Grande, né? Quando ficava num barril, e aí o Alexandre, o grande conquistador de terra, queria ver, acho que é Demógenes, gente, se não for, me perdoem, procurem lá e procurem saber o nome dele correto. Ele falou, quero ver Demógenes. E aí levaram ao filósofo lá. Era um filósofo de rua, que vivia a sua filosofia, né, com nada, com escassez, com pouco. E aí ele se colocou entre o filósofo e o sol. E aí ele perguntou para o filósofo, o que você quer que eu te faça? Pô, o poderoso, o rei, o conquistador de terras, Alexandre o Magno. E ele falou assim, não me tire a única coisa que você não pode me dar.
que é a luz do sol. Eu quero a luz do sol e você está me incomodando. É esse mesmo que uma vez, ou não, esse, agora já foi Sócrates, né? Enfim, um desses que estava passando também por uma feira e quando encontrado ali foi, obviamente, confrontado. O que você está fazendo num lugar como esse de comércio? Eu estou passando aqui exatamente para ver quantas coisas existem que eu não preciso delas para viver. A grande questão é essa, gente. Você não precisa do carro do ano. Você não precisa. Você não precisa do glamour. Você não precisa do iPhone de última geração. Dê passos de acordo com o tamanho da sua perna. A gente vive num mundo de glamourização. Mas se teu coração é de Jesus, tenha contentamento. Fique feliz com o que tem. Entende? Vamos brincar com um poeminha aqui do Fernando Pessoa, em que ele fala desse contentamento. Se está contente com o que tem, ele vai dizer o seguinte: quero, ignorado, e calmo por ignorado, e próprio por calmo, encher os dias da minha vida até não querer mais deles. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. Aos que a fama bafeja, embaciam-se as vistas. Aos que têm por alegria o dia, virá a noite. Mas aos que nada esperam, tudo que vem lhe é grato. Óbvio que com essa passagem, né, esse poeminha do Fernando Pessoa me remete já à expressão do Paulo, né, numa das suas epístolas. Meu irmão, bem-vindo, Celão. Em tudo dai graças ao Senhor. Então a grande questão é que você possa organizar a sua vida, que você possa separar o seu dízimo e a sua oferta. Eu não falo sem nenhum constrangimento. Estou falando para quem nasceu de novo, estou falando para quem é convertido, estou falando para quem congrega numa determinada comunidade. Não é para você dar dízimo e não congregar na comunidade, né? Você, como membro da sua comunidade, separa o seu dízimo, a sua oferta dentro da sua oferta, vai conforme a sua possibilidade. O Senhor honrará a tua renda, o Senhor honrará vai honrar a tua vida, né? Sustentando também. Então e dá passos do tamanho. Você não precisa ter o que o teu vizinho tem para ser alguém. Você tem valor. Você tem valor porque Jesus morreu por você. E aí eu vou fazer um reducionismo aqui dos lados, né? Alguém vai dizer que o capitalismo é aquele que diz, olha, você é alguém porque você tem poder, dinheiro. O socialismo é aquele que vai dizer, não, você não tem, mas você um dia terá, porque tudo será dividido entre todos. E o socialismo, então, seria aquele que diz, quando todos tiverem, um dia seremos. Olha, o evangelho não está nem aqui, nem ali. O evangelho é aquele que diz, você vale, você tem valor, porque Jesus morreu por você. Você não precisa da Ferrari, você não precisa do iPhone para ser alguém, para se sentir pobre daquele. Gente, sinceramente, que coloca nas riquezas a sua confiança. Tolo daquele que vive para isso, né? Vamos abrir lá, a gente já está falando demais, vamos abrir lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6. Depois a gente volta em Provérbios, também sobre esse tema do dinheiro, tá? Mas vamos abrir lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6. Ainda uma expressão que diz, né? Poxa, fulano é tão pobre porque não tem afeto, porque não tem carinho. Fulano é tão pobre que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Ou seja, tão pobre que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Seja bem-vinda, Fátima. Deus abençoe. Bom, gente, quem passou e eu não saudei, não cumprimentei, me desculpe, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Que bom a gente estar junto. 1 Timóteo capítulo 6, verso de 8 a 9. É para isso que a palavra de Deus nos chama, ó. Claro, ninguém está proibido de ter mais, ninguém está proibido de trabalhar e, consequentemente, fazer o seu recurso, fazer o seu patrimônio. Mas a palavra de Deus nos chama para nos contentarmos com o que temos, tá bom? Ou seja, que não sejam os nossos recursos o lugar do nosso coração. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 8 ao 10. Tendo sustento e com que vos vestir, e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências. Concupiscência é uma pulsão incontrolada. O ego é voraz, gente.
O ego é voraz, ele quer mais, ele quer tudo, ele quer o que puder. Não refreia, não educa o teu sentido, não. A gente falou na semana passada da educação do sentido, a importância de educarmos o sentido na questão sexual, né? Mas aqui a gente está falando agora da importância de educarmos os nossos sentidos e, consequentemente, também os dos nossos filhos na questão do ter. A gente viu aí tantos homens de suspeita, acima de qualquer suspeita, aí sendo presos nos últimos anos. Eram homens empresários, eram políticos importantes, E quando a gente foi ver a história desses homens, meu Deus, o que isso ia fazer com... Até que geração que esse dinheiro ia dar para... Porque é insaciável. E é isso que a palavra de Deus vai estar querendo dizer para a gente aqui. O amor ao dinheiro, ele é insaciável. Insaciável. Para e vai viver. Olha o lírio dos campos, olha as aves dos céus. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que ele não está falando do dinheiro. A palavra de Deus reconhece o dinheiro como algo necessário para o sustento da sua vida. Mas olha, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Abre comigo em Eclesiastes 5:10, que a gente vai ver uma expressão igual a essa. Abre comigo em Eclesiastes 5:10 e também em Provérbios 22:1. Vamos começar por Eclesiastes. Essa coisa do insaciável do dinheiro, né? Vamos abrir aqui, ó. Eclesiastes 5:10. Se você não tá com a Bíblia, vai anotando, depois você faz esse estudo aí. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Que coisa, hein? Que frase. O texto continua e a gente já vai ver. Mas guarda isso. Ó. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Aí a gente leu lá 1 Timóteo 6:10. O amor do dinheiro é a raiz dos males. Entende? É para que não seja isso para você. Mas voltando aqui a Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Olha Provérbios 22:1. É o livro que antecede. Provérbio está coladinho em Eclesiastes. É um antes. Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome, gente. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Não somos crianças, né? Tem um poema belíssimo e longo, não vou falar porque ele é muito longo, do Vitor Hugo. Desejo primeiro que você ame, que amando também seja amado, e que se não for seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas que se assim for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que você tenha amigo, e que mesmo maus e inconsequentes, coloca lá que é um belo poema, depois você lê. Lá no meio do poema, uma das estrofes vai dizer assim: desejo também que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. Depois o Barão Vermelho musicou, né, esse poema do Vitor Hugo. Resumiu o poema e colocou numa música. Mas o Barão Vermelho veio bem depois. O poema é do Vitor Hugo, lá dos séculos passados. Poeta francês. Escritor, poeta francês. Então lá no meio do poema ele vai dizer assim: desejo também que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, mas que pelo menos uma vez por ano você ponha um pouco dele na sua frente e diga: isto é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem nessa relação. Forte isso, né? Será que sou eu que sou o dono do dinheiro, ou será que o dinheiro é que é meu dono? Eu sou escravo dele, né? Quero trazer um poema aqui para a gente embelezar e trazer um conteúdo bonito também. Um poema lá do Moacir Sacramento, que a Deia também conhece e admira tanto. Né? Falei dele na semana passada, falei um outro poema dele lá na semana passada, mas esse poema se chama Cultura e Sabedoria. E diz assim, tem a ver com dinheiro, tem a ver com a essência, olha isso. Cultura é ensinar ao menino a ler e a escrever palavras.
Sabedoria é ensinar-lhe a vivenciar sentidos. Cultura é ensinar-lhe sobre as coisas da natureza. Sabedoria é ensinar-lhe sobre a natureza das coisas. Cultura é ensinar ao menino a ver as horas. Sabedoria é ensinar-lhe a desfrutar do seu tempo. Cultura é ensinar-lhe sobre os atalhos do poder. Sabedoria é ensinar-lhe sobre os longos caminhos da liberdade. Cultura é ensinar-lhe a somar lucros e a reduzir custos. Sabedoria é ensinar-lhe a multiplicar virtudes e a dividir as coisas por amor. Cultura é ensinar-lhe a cuidar do corpo. Sabedoria é ensinar-lhe a salvar a alma. De que passagem eu lembro, gente? Quando a gente fala desse salvar a alma. Vamos abrir lá em Mateus, em Marcos, no capítulo 8, no verso 36. Esse foi o poema do Moacir Sacramento. Veja, ele não está desprezando algumas coisas. Ele não está desprezando ler e escrever palavras. Estou sempre fazendo aquilo que o Mário Quintana diz que não é para fazer, né? Interpretar poema. Desobedecendo o velho Quintana. Mas olha, só para a gente entender. Cultura é ensinar o menino a ler e a escrever palavras. Sabedoria é ensinar-lhe a vivenciar sentidos. Cultura é ensinar-lhe a cuidar do corpo. Sabedoria é ensinar-lhe a salvar a alma. Ele não está falando que uma coisa não deve ser feita. O que ele está dizendo é que a essência é mais importante. A essência é mais importante. Sabedoria é ensinar-lhe a salvar a alma. Olha que expressão. Quem usou muito antes, obviamente, muito antes. Oi, Regina, bem-vinda, minha irmã. Muito antes do Mó, obviamente, quem usou essa expressão foi Jesus, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Abre lá, Marcos capítulo 8, verso 36. Abre comigo lá. Olha lá. Aquela passagem que a partir do verso 34 ele fala sobre segui-lo, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Verso 35, então, de Marcos 8, ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E às vezes perde a alma pelo dinheiro, perde a alma pelo glamour. E perceba, é claro que a palavra aqui é psique, né? Não é o pneuma, não é a alma só no sentido escatoló, no sentido de perder a alma lá que vai ser jogada no inferno. Não é só isso, não é só esse o sentido, mas é o sentido de perder a sua essência. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, ganhar o glamour, os aplausos e perder a essência e nos perdermos de quem somos ou de quem fomos criados para ser a imagem de Deus. Boa noite, Regina. Deus abençoe, seja bem-vindo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu caráter e perder a sua noite de sono por ter ganho o mundo inteiro? Que adianta? O que adianta tudo isso, né? Oi, Daurinha. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda. Fica com a gente aí. A gente já está encerrando aí, mas fica com a gente o tempo que você puder aí. Enfim, a gente está encerrando aí, mas falando mais uma vez, a gente começou a falar daquela música cantada pelo Sérgio Reis, né, Filho Adotivo, vale a pena você ler lá. Tem outro poema do Moacir Sacramento, eu não vou falar de todo, mas a parte que eu quero destacar é essa aqui. É quando o filho fala assim para o pai: pai, procure-se nos meus olhos, mas se não se encontrar na cor, encontre-se no meu olhar. Procure-se nos meus lábios, mas se não se encontrar na forma, encontre-se no meu sorriso. A mesma coisa, pai, para os meus braços, pois você se encontrará no meu abraço. A mesma coisa para as minhas pernas, pois mesmo que elas não sejam iguais às suas, o que elas vão seguir são os seus passos. Acho isso lindo porque às vezes pais procuram traços seus nos filhos, né?
E às vezes os filhos não se parecem necessariamente com os pais. E quando o filho é adotivo, então muitas vezes não se parece mesmo. Muito filho adotivo às vezes parece até nos traços, né? Mas às vezes filhos adotivos não se parecem com os pais. Mas o poema está dizendo o seguinte, olha, se você não se encontrar na maneira como o olho do teu filho é, se encontra na maneira como ele olha. Entende? Se você não se encontrar no desenho dos lábios dele, porque não são iguais aos teus desenhos, ao desenho dos teus lábios, se encontra na maneira dele sorrir. Entende? Ou seja, você ensinou ele a sorrir. Ou seja, pai, eu sou teu herdeiro, eu me pareço contigo. Se eu não me pareço contigo fisicamente, eu me pareço contigo na essência. Porque você me passou. Isso aí serve, obviamente, não só para filhos biológicos, mas também para filhos adotivos, que começamos essa live dizendo não tem menos valor. São igualmente valorosos e valiosos como qualquer filho, mas são mesmo. E quem tem filhos adotivos sabe disso. Né? São mesmo, são filhos gerados do desejo, do anseio, o ventre está no coração, né? E aí, enfim, eu acho que o poema fala, acho bonito que o poema fala disso também, né? E o que é interessante é isso, a gente poder ensinar para o filho da gente esse amor a Cristo, né? Esse amor a Deus, esse reconhecimento de que somos errantes, pecadores, e que por aí nossas inclinações são essas. As nossas inclinações são a odiar a Deus, as nossas inclinações são a construir deuses no lugar de Deus, as nossas inclinações são a tudo que brilha, tudo que reluz, a tudo que reluz achamos que é ouro, quando Jesus nos chama para uma outra postura, nos chama para nos aquietarmos nele, para termos contentamento nele. Então o casal que vive aí com contentamento, sabendo dar os passos certos, né, do tamanho da perna, para ter a sua vida, ainda que possa ser simples, digna, com dignidade, possa ensinar o filho que o filho não precisa ter as coisas para se sentir alguém. Eu sei, a sociedade não diz isso, eu sei. O marketing tem esse trabalho. O marketing tem o trabalho de fazer você acreditar que você precisa de uma coisa que você nunca nem pensou em ter. Né? Mas esse é o trabalho do marketing, é o trabalho do comércio, faz parte. Agora, cabe a você ter sabedoria, cabe a você ter, sobretudo, um coração dirigido por Deus, em que você seja feliz de ser você por ser amado por Deus, de ser alguém amado por Jesus, ser alguém por quem Jesus morreu, ser alguém por quem Jesus pagou o preço da salvação, ser alguém que, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu gostaria que fosse assim, mas se não é, bendito seja o teu nome, a tua graça me basta. Isso acontece também com as finanças, isso acontece também com o ter. Gente, nossos estudos ficam registrados, ficam lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Lucas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal, né, e participa aí das atividades da igreja. A gente vai encerrar aqui esse momento que a gente sempre extrapola o nosso tempo. A minha ideia é que a gente possa ir até 9h40, 9h45 no máximo. A gente sempre extrapola. Mas eu espero que tenha sido uma bênção para você, como é para mim meditar, refletir nessas coisas práticas da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus não é uma história bonita, né? A Palavra de Deus é prática, verdade, a Palavra de Deus modela a nossa vida, a Palavra de Deus é aquela que conduz a nossa vida. Que bom, Yarinha, a gente tem toda quinta. Bom saber que você gostou. Minha gratidão também por você estar com a gente aí, viu? Dá um beijo na mamãe aí. E olha, toda quinta a gente tem, às 7h30 e no domingo às 18 horas. É o culto que a gente fazia na igreja, né? No espaço físico, não está podendo fazer no espaço físico da igreja, tá bom? E podendo, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Lucas. Mas então, gente, a gente fica por aqui, vamos continuar pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelas famílias, que a gente continue colocando os nossos filhos na presença do Senhor. Pais que estão para ter filhos, preparem-se, é bênção, é alegria, é bênção pura, presente de Deus, mas claro que a rotina muda. Obrigado, Yara. A Cris está vendo você também aí. Mas é claro que a rotina muda, é claro que a gente tem que se adaptar e tem que ter maturidade para isso, né? E agora eu já estou numa fase em que já fico mais tranquilo, já passeio sozinho com a minha, já há algum tempo, né? Os filhos às vezes já não querem ir com a gente, né?
E aí já começa a dar esse lamento, essa dor, né? Puxa, vinham com a gente, hoje já tem as suas agendas, já ficam, já vão para outras festas, outras coisas. Mas tudo passa, né? É assim mesmo. O salmo que lemos, o Salmo 128, diz lá no último verso, né? Olha, que você seja abençoado ao ponto de ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E aí vem os netos, né? Que são filhos com mel, né? Filhos com mel. Vejas os filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Bem-aventurado é a pessoa, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher. Bem-vindo, Wallace. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E mais uma vez, esse temor não é o medo de que o raio caia na tua cabeça. Quem teme o Senhor porque conhece o Senhor é aquele que teme porque teme desagradar o amado. É aquele chamado temor reverente. O coração foi alcançado por... Não tem mais medo do inferno, né, gente? Aquele que foi alcançado pela graça de Jesus, que tem certeza da sua salvação, que aceitou Jesus como seu Salvador, que se arrependeu e que se arrepende todo dia, porque continua se reconhecendo egoísta, vaidoso, idólatra de si mesmo, prepotente, arrogante. O arrependimento é diário. Esse que se quebranta diante de Deus não tem medo do inferno. A sua preocupação não é com o inferno. A sua preocupação não é com o tempo vindouro. A sua preocupação é em viver essa vida de modo digno do Evangelho. Não porque para que possa fazer algo para herdar a vida eterna, mas para que possa fazer algo que honre o seu Senhor, que honre o seu Criador, que honre o seu Salvador, que honre aquele que pagou o alto preço pela sua salvação, pela nossa salvação. Esse é o temor. Por isso que está dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Salmo 110, anota essas duas expressões aí, olha, fortíssimas também. Salmo 110, verso 10 e Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência os que o praticam, os que praticam o temor do Senhor. É o temor do Senhor o princípio da sabedoria para buscar a Deus, da sabedoria para se encontrar em Deus, da sabedoria para tocar a vida, para tocar os filhos, para tocar o casamento, para tocar as finanças, para tocar a vida. Que Deus nos abençoe, que seja assim para todos nós. Vamos